Olá, querido aluno, querida aluna, como estão? Se cuidando direitinho? Espero que sim. Bom, antes de iniciarmos a aula, quero dar apenas algumas sugestões para que vocês possam ter um bom sucesso, um bom desempenho nesse período em que nós estamos dando esta ferramenta, certo? Que é a videoaula. Bom, a primeira dica é que vocês procurem um ambiente tranquilo, silencioso, para que vocês possam visualizar a videoaula, beleza? A segunda dica é que vocês possam desabilitar todas as notificações do aparelho que vocês estejam utilizando, seja o celular, o smartphone, o tablet, mas que desabilite todas as notificações para que fique algo bem tranquilo, certo? E a última dica, super especial, é que após a videoaula, vocês manuseiem o livro didático, certo? Com as orientações que serão compartilhadas no grupo via WhatsApp e que vocês depois façam um exercício de fixação. Boa aula, bons estudos. Estou morrendo de saudade de vocês. Crianças, hoje iremos conversar a respeito da classe gramatical verbo. Verbo indicação, estado e fenômeno da natureza. No primeiro exemplo, percebemos a seguinte expressão: o pássaro voa no céu. A palavra voa indica um movimento, uma ação. Por este motivo, a palavra é considerada verbo. No segundo exemplo, Lola ficou em casa. A expressão ficou está associada ao estado em que Lola se encontra. No exemplo 3, observamos as folhas voavam pela sala. A expressão voavam indica um fenômeno da natureza, por este motivo, o termo é considerado verbo. Ao estudarmos a classe gramatical verbo, é válido ressaltar as pessoas do discurso, são as pessoas que se comunicam no processo de comunicação. Há sempre a primeira pessoa, a segunda pessoa ou terceira pessoa. A primeira pessoa é a que fala e está associada aos pronomes eu, nós. Observem nos exemplos. Eu como chocolate. A expressão eu está associada ao verbo como, que vem do verbo comer. No exemplo 2, nós somos irmãos. O pronome nós está associado ao verbo somos. Ao se tratar da segunda pessoa, estamos falando da pessoa que indica os pronomes tu e vós. Tu fostes ao cinema? A expressão tu se refere ao pronome fostes. No segundo exemplo, percebemos: vós amais vossos filhos. Vós é um pronome totalmente associado à expressão amais. Segunda pessoa, lembrando, pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala, está associada aos pronomes ele, ela, eles ou elas. Observando o exemplo, ele ama você. O pronome ele está associado ao verbo ama. No exemplo 2, elas dançaram muito na festa. Elas se refere ao verbo dançaram. Em algumas situações, podemos encontrar duas expressões verbais juntas. No exemplo, Pedro vai comprar um celular,
Percebam a expressão vai comprar, escrita de amarelo. Essa expressão é uma combinação de dois verbos que indica a função de apenas um. Se eu fosse substituir a expressão vai comprar por outro verbo, eu poderia associá-la e substituí-la pela expressão comprará. Pedro comprará um celular. Em uma locução verbal, há sempre o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo principal, ele não modifica sua estrutura. Sempre encontramos o verbo principal no infinitivo, terminado em AR, ER ou IR. Em algumas situações, OR. Fique de olho na dica especial. Quer ficar craque neste assunto? Não deixe de ler outros textos relacionados com este tema. Pesquise em sites assuntos como verbo, pessoas do discurso, locução verbal. E você tem uma ferramenta importantíssima em casa, que é o seu livro didático. Leia as páginas 71 a 73 e fique por dentro do nosso conteúdo de hoje. Bom, criançada, estamos finalizando o nosso encontro virtual. Lanço para vocês um desafio. Nas próximas cenas, iremos encontrar duas tirinhas. Quero que vocês identifiquem em cada uma delas as locuções verbais, ok? Vamos conferir? Vamos analisar? Na tirinha da Mafalda, diz assim: é incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Crianças, no último quadrinho nós temos a resposta do desafio dessa primeira tirinha. Deve ser, são duas formas verbais com a função de apenas uma, certo? Na segunda tirinha, nós temos aí o Cascão e a Rosinha. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí eu vou aceitar namorar com você. Daí eu que não vou querer. Você vai estar muito velha. Lembrando, crianças, criança não namora. Na tirinha do Cascão, nós temos no primeiro quadrinho, no balão de fala da Rosinha, a expressão vou aceitar. Essa expressão refere-se à locução verbal, ok? Finalizando a aula de hoje, deixo algumas orientações a vocês. Beijos, até a próxima!